Vamos agora para a parte de integrais. Vou tentar explicar nesse vídeo uma introdução, uma definição do que é integral, uma coisa mais intuitiva, para depois a gente passar para o conceito de antiderivada e realmente saber como calculá-los. Esse vídeo vai ser mais uma introdução de o que é uma integral mesmo. A melhor forma de a gente ver integral é com uma multiplicação. Você provavelmente já usou integral infinitas vezes na sua vida sem ter percebido ou alguma coisa que derivou dela e não lhe foi explicado, apenas jogaram. Geralmente as fórmulas que jogam na gente no ensino médio, elas são jogadas porque a gente não entende isso aqui, que aí já daria para explicar legal o que que é. Então vamos lá. Vamos partir de um problema prático para a gente tentar resolver e entender o que é uma integral. Vamos dizer que eu tenho essa área aqui, vamos dizer que isso aqui é uma peça, e eu quero pintar essa área. Mas eu não sei quanto ela vale, então eu não sei quanto de tinta eu tenho que comprar. Aí o cara diz pra mim assim: Pedro, calcula isso aí pra mim. Só que eu não sei calcular a área disso aqui. Eu só sei calcular a área de triângulo, retângulo, círculo e outras coisas. Nem círculo. Aí o que eu vou fazer? Sei calcular a área de retângulo. Bem, eu faria isso aqui. Tchan tchan, tchan tchan. Eu tenho dois retângulos, agora eu sei calcular, rapaz. Vai na marra mesmo. Vou chamar daqui pra cá de um delta x. Daqui pra cá vai ser o mesmo delta x. Ou um valor qualquer, vamos dizer 7. E aqui mais 7, seria 14 aqui, né? Aí eu meço daqui pra cá, multiplico um pelo outro e tenho a área do retângulo. Somo a área dos dois retângulos, achei a área da figura. Aí você diz assim: pô, Pedro, mas assim é apelação, assim eu sei calcular a área de qualquer coisa. Transforma até um círculo no retângulo. Verdade, porque aqui vai ter alguns erros, né? Se você prestou atenção, você pode ver que aqui tem alguns errinhos. Então o que que eu faria, né? Ou eu tentaria fazer? Eu diria: ah, tá, aqui é menos erro, vou fazer o seguinte. Vou cortar aqui, corto este outro pra cá, corto esse outro bem aqui, esse outro pra cá e pronto. Agora eu tenho aqui um delta x, e aqui eu tenho uma altura, eu multiplico um pelo outro, pelas alturas, somo a área dos 5 retângulos e pronto, eu achei a minha área. Verdade, Pedro, mais uma vez tem erro aqui. Então, o que que eu poderia fazer para que isso aqui, para diminuir esse erro? Eu iria fazendo cada vez mais triângulos. Eu iria tentar fazer mais triângulos aqui. Vou desenhar aqui por cima mesmo. Mais triângulos, mais triângulos, mais triângulos. Certo? Vou desenhar então um nicho. Até que, veja bem o que está acontecendo. Para que hajam mais triângulos dentro dessa figura, que é a mesma aqui, 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 o que eu tenho que fazer com esse delta x? Eu tenho que diminuir o delta x, cada vez um delta x menor. Ou seja, no momento em que eu tiver um retângulo, que na verdade a listra dele, desculpe, o retângulo for tão fino que na verdade ele seja uma linha, o meu erro vai ser o mínimo possível. Porque veja bem, quando ele for pequenininho assim, que ele na verdade for só uma linha, eu não vou ter erro, tá certo? E aí eu vou ter a área da minha figura. Bem, dito isto, ficou um pouquinho vago, vamos entender algumas coisas aqui. Vamos dar nomes aos bois. A área do retângulo é delta x vezes a altura. Vou botar aqui a altura. Só que, o que é a altura aqui nesse meu desenho? Supondo que isso aqui seja uma função, isso aqui que eu desenhei, né? Rosa. Supondo que seja uma função, o que é a minha altura? A minha altura é isso aqui, ó. É esse valor aqui, que eu vou chamar bem aqui de f de x. Beleza? Aí aqui eu tenho uma altura. Só que aqui eu já tenho uma nova altura, que eu vou chamar de f de x2. Porque aqui já é um novo x, bem aqui, né? Já é um x2, e aqui eu vou chamar de x1. Então bem aqui eu tenho um x1, na verdade. Só que eu vou generalizar, ó, porque eu teria o x1, x2. Quando eu tivesse vários retângulos, eu ia ter o f de x1, x1, f de x2, f de x3, f de x4. Então eu vou dizer o quê? Que a minha altura, na verdade, é o meu f de x i, onde i é qualquer número, beleza? Delta x vezes o delta x. Isso aqui é a área de um retângulo. Mas eu quero a área de um retângulo? Não, eu quero a área de todos os retângulos. Então vou botar bem aqui na frente, ó, o símbolo de somatório. Começando, para quem não sabe, esse E aqui, que na verdade é o sigma, né, das letras gregas, ele é o símbolo de somatório. Vou botar aqui n i igual a 1 só para completar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou começar no x1 e vou até o n, que é bem aqui, que é o xn, que eu sei lá quanto é. Pode ser o x25, x20.000, sei lá. Aí você diz assim: beleza, Pedro, você tem o somatório da área dos retângulos. Mas o somatório da área dos retângulos
só vai ser a área exata se o retângulo tiver a largura de uma linha. Só quanto é a largura de uma linha? É praticamente zero, né? A gente entra no campo filosófico, né? Então não vou nem entrar nessa onda. Mas, resumindo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o meu ΔX. Veja bem, veja se isso não faz sentido. Eu vou jogar o meu ΔX. Opa, vou jogar aqui, na verdade, o limite com ΔX tendendo a zero. Porque, olha só, quando esse meu ΔX aqui tender a zero, a finura desse retângulo vai ser tal que eu praticamente vou ter uma linha. Então eu vou eliminar esses erros que estavam acontecendo aqui e aqui. Isso aqui, apesar de ser um pouquinho feio olhando assim, é a definição de integral. Meu Deus! Resumindo, é como se a gente calculasse a área embaixo da curva. Tem mais algumas coisas importantes que a gente tem que considerar aí. Só que não é esse o símbolo de integral. Porque imagina escrever isso aqui todas as vezes que eu fosse escrever integral. Então isso foi reescrito assim, ó. Integral de f de x. O que é f de x? É a função que rege essa parte de cima aqui. Dx. O que é dx? Dx é o ΔX quando ΔX tende a zero. É isso que quer dizer dx. Então a gente põe esse S aqui, que é um S de soma, que é até melhor do que esse sigma, tá ok? O S de soma. Como é que a gente lê isso aqui? Isso aqui é a integral de f de x dx. Beleza. Eu não vou explicar agora como é que a gente calcula isso, mas eu quero dar só um exemplo de como você já usou isso provavelmente e não sabe. Meu Deus, eu já usei isso? É, provavelmente. Vamos lá para um exemplo interessante. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, um círculo, ou o mais próximo que eu consegui desenhar desse círculo. Você já parou para pensar que, na verdade, um círculo são várias circunferências, uma dentro da outra? Na verdade, a gente pode pensar nisso assim. Eu estou desenhando extremamente torto, mas tente imaginar que não está sobrando nenhum espaço preto dentro de cada um desses círculos. Esse é o máximo que eu consigo desenhar disso. Na verdade, um círculo, eles são várias circunferências uma dentro da outra. Tudo bem. E daí, Pedro? E daí que, olha só, eu vou tirar essas circunferências daqui, tá ok? Eu vou desenhar bem aqui um gráfico, só pra gente ter uma ideia do que eu tô dizendo, o que eu tô tentando fazer. Eu acho bem interessante essa ideia aqui. Eu vou tirar essa circunferência daqui e vou desenhar ela bem... eu vou tirar ela daqui, ó, e vou esticar. Essa verde vai ser assim, a rosa vai ser um pouquinho maior, não é verdade? A azul vai ser um pouco maior, a amarela vai ser maior ainda, e aqui no centro a gente tem várias outras circunferências, eu vou desenhar todas elas de branco. Então, seria como se fosse algo mais ou menos assim, ó. Na verdade, o que é isso aqui que eu desenhei aqui? É um triângulo. Mas, na verdade, isso aqui são as várias circunferências esticadas, tá ok? Vamos desenhar isso aqui agora pra gente ver uma coisa interessantíssima, na minha opinião, né? Vai saber, de repente, é uma coisa idiota. Essa aqui é a nossa primeira listra, que eu vou desenhar maior. Aí depois a gente tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu não vou desenhar todas elas não, vou desenhar só essas aqui agora. Não é mais importante desenhar todas. Vou desenhar esse triângulo aqui pra fingir que são as outras, tá ok? Olha só, vamos lá. Quanto é a circunferência do círculo? Ou seja, quanto é a circunferência, o comprimento dessa linha amarela aqui? Bem, você deve lembrar lá do básico, né? Eu não sei nem que matéria que estuda isso, faz tanto tempo. Que o comprimento dessa linha é 2πr. Então, quanto vale o comprimento dessa linha aqui? 2πr. Tudo bem? Só que agora, a parte que eu acho mais interessante de todas. Quanto vale isso bem aqui? Bem, você pode estar olhando e não estar entendendo o que é isso. Mas veja bem, isso aqui não é o somatório de todas as linhas, como se fossem as partes de baixo, as larguras de todas as linhas. Isso aqui não é o somatório da largura de todas as linhas. E o que é o somatório da largura de todas as linhas? Você concorda que se eu fizer uma... Vou pegar uma cor aqui, essa aqui rosa. Se eu fizer uma reta bem aqui e cortar esse círculo aqui, essa reta ela não acabou de cortar a largura de todas as linhas? Foi isso que ela fez aqui. E o que é a largura de todas as linhas, então? É o meu raio. É o raio do círculo, tá ok? Então, o raio do círculo, na verdade, é a largura, é a somatória da largura de todas as linhas. E que figura é essa que a gente ficou aqui?
apesar de ter alguns espaços em branco, você tem que entender que na verdade aqui existem infinitas linhas. Com o que essa ideia está parecendo muito? Você deve ter percebido que parece um pouco com essa ideia aqui desse desenho macabro das infinitas linhas. Voltando aqui, como é que a gente calcula a área deste triângulo? Que é a área do círculo, que você concorda que eu botei todas as linhas aqui. A área desse triângulo aqui vai ser 2πr, que é a altura, vezes a largura. Quanto vale a largura? R. Vezes meio, porque é metade, né? O círculo a gente sempre multiplica por meio, porque é metade de um quadrado. Ora, veja só que surpresa. Aqui nós temos 2πr ao quadrado sobre 2. Corto 2 com 2, isso aqui é πr ao quadrado. Claro que essa aqui é uma definição, uma ideia bem intuitiva, mas aqui você pode entender, por exemplo, da onde vem a área do círculo, supondo que você saiba a circunferência, que para mim, sinceramente, teria sido interessantíssimo ter aprendido deste jeito no ensino médio, teria gostado. De forma geral, o que nós entendemos aqui? Que a integral, ela é o cálculo de uma área embaixo da função. Tá ok? Ah, sim. Só mais um detalhe, eu vou falar isso rapidão. Pode parecer idiota você dizer assim, então é só para calcular a área que serve. Mas veja bem, se eu tenho bem aqui a velocidade, desculpa, digamos que isso aqui seja uma função da velocidade pelo tempo. O que é a área aqui embaixo? É, na verdade, a velocidade vezes o tempo. E o que é velocidade? Velocidade é igual a espaço, ΔS, pelo tempo. Não é isso que é velocidade? Vezes o tempo. Corta o tempo com o tempo, a gente tem o ΔS. Então, veja bem, eu posso calcular agora o espaço percorrido em um determinado tempo com uma velocidade, que nesse caso aqui seria variável. Tá ok? E aí as coisas começam a ficar bem interessantes pra gente calcular algumas outras coisas. No próximo vídeo a gente vai entender como, como originar o valor numérico da integral e que influência e o que isso tem a ver com a derivada, tá ok? Obrigado, hein?